Olá pessoal, olá mamães, hoje eu vou conversar especialmente com vocês. Hoje eu vou falar sobre 5 mitos e verdades do que pode e o que não pode ser executado na gestante durante o período gestacional aí para um tratamento odontológico e manter a saúde bucal ok. Eu estou passando por um período emocionante na minha vida, minha primeira gestação. Eu sei que muitas mamães também frequentemente vêm aqui na clínica, tem algumas dúvidas de se deve, se não deve fazer alguns tratamentos odontológicos durante a gestação. A primeira dúvida frequente, e muitas mães comentam isso quando vêm ao consultório, é: meus dentes enfraqueceram, perderam cálcio durante a gestação, por isso que meus dentes quebraram e eu tive alguns prejuízos, dores de dente. A composição química do dente não é só feita por cálcio, existem outras matérias orgânicas nos dentes. Então não é dos dentes que vem essa fonte de cálcio, então isso é um mito, tá bom? Uma outra dúvida frequente e que a gente vê que acontece muito são os sangramentos gengivais, as gengivites durante a gestação, né? Se isso pode acontecer e exacerbar. Isso é uma verdade, tá certo? Os nossos níveis hormonais, eles aumentam muito durante a gestação. E esses níveis hormonais, a progesterona, o estrogênio, esses hormônios que a gente produz em maior quantidade, eles podem causar uma vascularização maior na gengiva. E se existe alguma bactéria, algum tártaro, algum fator ali que pode irritar a gengiva, isso vai propiciar um sangramento maior na sua gengiva. Então é comum gestantes ter gengivites, periodontites, os dentes ficarem moles durante a gestação e até mesmo granulomas, umas feridinhas que saem na gengiva. Mas isso não quer dizer que é por causa da gestação. Isso quer dizer que você já tem um fator predisponente, então você provavelmente já tem uma gengivite, já tinha uma gengivite antes ou uma doença periodontal e com o aumento dos hormônios isso exacerbou. E aí por isso que surgiu um problema um pouco maior. É importante a gente alertar as mães que não deve deixar de passar no dentista durante a gestação, tá? Então tem que vir no dentista, tem que fazer limpeza, que é para não deixar que isso ocorra, tá certo? Outra dúvida frequente: gestantes não podem fazer uso de enxaguantes bucais. Isso é um mito, tá bom? Os enxaguantes bucais, essas substâncias antibacterianas, elas vão auxiliar no processo de diminuir a agregação de biofilme, aquela plaquinha bacteriana, e consequentemente vai auxiliar diminuir o processo de gengivite ou qualquer doença periodontal. Então pode usar enxaguante bucal normalmente durante a gestação. Uma outra questão que é importantíssima a gente falar: gestantes não podem fazer uso de anestesias odontológicas dentárias. Outro mito, tá? O ideal é que toda intervenção odontológica mais invasiva que necessite do uso de um anestésico local, o ideal é que essa intervenção seja feita no segundo trimestre de gestação. Então depois que passou aquelas 12 semanas, que é um período mais delicado da gestação, tá certo? O cirurgião dentista, ele tem que ter essa sabedoria, tá preparado para utilizar um anestésico que seja específico para o uso das gestantes, tá bom? De preferência em menor quantidade, tá certo? Então a técnica anestésica ela é muito importante nessa hora. E assim, a gente sempre pondera o risco-benefício. O que é melhor para a mãe? O melhor para a mãe é ficar sentindo dor de dente ou é melhor tratar esse processo de dor e evitar qualquer tipo de infecção? Se tem que tratar, se tem um dente aberto que está com muita dor, está contaminado, o melhor para a mãe e para a criança é que seja tratado, para que a mãe não precise ficar à base de medicações até o final da gestação. Então não tem problema se tiver necessidade de fazer o uso de anestésico local, desde que seja no segundo trimestre de gestação, tá bom? Um último mito frequente é: gestante pode fazer radiografias? No geral, a gente evita, tá certo? Então assim, mas que não é extremamente contraindicado. Então a contraindicação absoluta, ela é um mito, tá certo? Só que a gente vai ponderar da mesma forma que a gente faz a ponderação do uso do anestésico local. Então se a mãe tá lá no segundo trimestre de gestação, tem um dente aberto, que tá com dor, que precisa de uma radiografia para um diagnóstico ou para executar o tratamento, o ideal é que seja feita uma radiografia periapical, que é a radiografia que é feita em consultório, tá? O índice de radiação da radiografia periapical em consultório é muito menor em relação a uma radiografia convencional feitas em laboratórios, então uma radiação bem pequena. E a gente tem que fazer o uso do protetor de tireoide e o colete de chumbo, tá bom? Para proteger a barriguinha, proteger as glândulas mamárias e glândula tireoide. Então, se for necessário de extrema urgência, pode ser feito, não tem contraindicação absoluta. Mas se não tem uma indicação precisa para fazer a radiografia agora, pode se adiar, a gente adia sem problema nenhum.
tá certo? A gente se coloca à disposição. Não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube, tá? Dê o seu joinha. Ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos novos. E se você porventura tiver alguma dúvida frequente na área odontológica, manda pra gente ou coloca aqui nos comentários. A gente vai verificar essa dúvida, vai entrar em contato com você e também vai bolar um vídeo com alguns temas importantes aí para tirar a dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas, tá certo? Então não esquece de curtir a gente nas redes sociais. Um beijo para todas e até mais!